Como fazer uma planilha completa aqui no Excel de controle de fluxo de caixa com bancos diferentes, onde você consegue inclusive controlar transferência entre banco. Saiu o dinheiro do banco A e entrou no banco B. E além de poder registrar tudo que entra e tudo que sai de cada banco que você tem, mês a mês, ano a ano, dia a dia, enfim. Fica bem completo. É uma planilha completa realmente para te ajudar. E a gente vai fazer de forma 100% gratuita, do zero e passo a passo. E o legal é que essa planilha também conta com relatório, com dashboard visual, onde você consegue comparar mês a mês quanto que entrou e o quanto que saiu, o saldo, transferências, o quanto que entrou ou que saiu daquele banco, e também a proporção de entradas e saídas, para cada um dos bancos e para cada um dos anos. Então aqui eu posso escolher qualquer banco que eu uso, pessoal. Vou escolher o banco BB, por exemplo. Automaticamente é tudo atualizado para mim, ó, o dashboard e todas as informações. Assim eu consigo fazer uma análise bem completa e entender o que está acontecendo com os bancos que eu tenho. Então vamos ver na prática, passo a passo, como fazer essa planilha aqui. E lembrando, se você não quer fazer a planilha, mas quer adquirir a planilha, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo. Assim você pode clicar e adquirir a planilha. Aí você não precisa fazer junto comigo, mas é você que sabe. Você pode fazer comigo de forma 100% gratuita, passo a passo, ou direto adquirir a planilha. Aí você já fica com ela, já usa como você bem querer. Mas só para te mostrar rapidinho o que a planilha tem. Na primeira aba, a gente tem as listas. A ideia dessas listas é você cadastrar cada banco que você usa e também cada forma de pagamento. Dinheiro, boleto, débito, banco A, banco B, banco C. E o intuito dessas listas que você cadastra de bancos e formas de pagamento é que sempre que você precisar registrar um banco, você não precisa ficar digitando de forma manual. Você só clica no banco e escolhe o banco que você quer usar. E a forma de pagamento é a mesma coisa. Então aqui no fluxo de caixa fica bem fácil de você poder registrar informações. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu vou lá na última linha, coloco uma data qualquer, 1/1 de 2027, Enter. Automaticamente o Excel retorna o mês e o ano. Eu escolho o tipo, se é uma entrada ou uma saída. Faço aqui uma descrição qualquer. Coloco um valor, exemplo, R$1.000. Escolho o banco que essa entrada está acontecendo. Vou colocar aqui banco DD. Escolho a forma de pagamento. E também posso colocar uma observação opcional. Assim a gente consegue ter um histórico bem detalhado do que entrou, do que saiu, qual banco recebeu, qual banco teve saída de dinheiro, enfim. E aqui nas transferências também. A gente tem data, mês e ano, tipo que é a transferência. Você escolhe o banco que está saindo dinheiro, o banco que está recebendo, o valor e o motivo da transferência, reposição de caixa, ajuste de saldo bancário. E aqui, por fim, no relatório visual, é um dashboard com gráficos para você entender melhor o que está acontecendo, quanto que entrou, quanto que saiu, o quanto de transferência que cada banco recebeu, que cada banco doou, o saldo final, etc, etc, etc. Para que possamos fazer o nosso controle de fluxo de caixa com vários bancos diferentes, vamos começar escrevendo cada banco que temos e também as formas de pagamento, que isso vai nos ajudar bastante. Vou começar, pessoal, clicando na primeira linha do Excel para selecionar toda essa linha e fazer um cabeçalho bem bonito. Página inicial, clico na caixinha de cor e vou pegar aqui um azulzinho bem clarinho, ou pode ser até um cinza, é você que escolhe a cor que você quer usar. Agora na linha 2 eu clico e vou pegar uma corzinha mais escura, pode ser um azul, para criar um contraste. Nessa linha 1, na divisão de 1 com 2, eu clico, seguro e arrasto para baixo. Por quê? Porque assim eu consigo aumentar um pouco o tamanho dessa linha. Você aumenta até onde você achar que fica bom. E a linha 2, na divisão com 3, você clica, segura e arrasta para cima, para deixar ela bem fininha. Assim a gente consegue criar um design interessante que parece um menu de site. Agora clicando na primeira célula, eu vou escrever o título dessa minha primeira planilha, dessa minha primeira aba. Que no caso vai ser listas. Enter. E aproveitando, clicando nessa escrita na página inicial, posso aumentar bastante o tamanho da letra, para ficar fácil de ler. E vamos dar uma organizada nela, ó. Jogar ali para a esquerda, no meio. Clico na caixinha de cores e troco a cor da escrita para azul, para combinar com a cor que a gente está usando. E posso até colocar um efeito diferente aqui, ó. Eu acho que assim ficou bem interessante. Listas. Então aqui que a gente vai fazer as listas. E já aproveita, pessoal. Clica lá no rodapé do Excel. Botão direito do mouse, renomear e também escreve listas. Enter. Para ficar mais fácil depois de você saber o que cada aba quer dizer. E aqui dentro dessa lista, o que a gente vai ter? Duas coisas. Primeiro, eu vou ter os bancos. E numa próxima coluna, as formas de pagamento. Enter. Na divisão de uma coluna com a outra, B com C, eu vou clicar, segurar e arrastar para a direita, para aumentar bastante o tamanho dessa coluna. E na forma de pagamento, vou fazer a mesma coisa, ó, aumento bastante. Vou deixar as duas com o tamanho próximo para ficar bem organizado, bonitinho, a nossa planilha aqui no Excel. Agora, pessoal, bancos, eu vou cadastrar todos os bancos que eu tiver aqui.
Então, vou te dar alguns exemplos. Claro que você vai utilizar bancos verdadeiros, que você utiliza. Mas eu vou colocar aqui, ó, banco AA, digamos que seja um banco que eu uso. Aí tem o banco BB, banco CC, banco DD e o banco 11 e o banco 22. Nossa, então olha o tanto de banco que eu utilizo aqui no meu dia a dia, na empresa, no controle financeiro, entra e sai dinheiro de todos esses bancos. Não tem problema, você pode usar quantos bancos você quiser. As formas de pagamento você pode fazer algo muito parecido. Você coloca as formas de pagamento que você usa, como Pix, dinheiro, boleto, débito, crédito. Enfim, você vai colocando tudo que faz sentido para você. Depois que você cadastrou os bancos e as formas de pagamento, sim, no futuro você pode sim, continuar colocando mais bancos, mais opções de pagamento, não tem problema. O que eu aconselho você fazer? Seleciona os bancos, clica, segura e arrasta um pouquinho mais para baixo também, para você ter um espacinho, uma sobra extra de campos que você pode preencher no futuro. Agora aqui em cima na página inicial, eu vou organizar tudo, pessoal, ao meio, vou fazer um alinhamento, centralizar essas informações. E aproveita e clica em bordas e coloca todas as bordas, clica no título bancos e coloca ele com uma corzinha diferente, ou pode ser um azul escuro e uma letra mais clarinha, olha que bonito que fica. Vou fazer a mesma coisa para formas de pagamento. Seleciono tudo, centralizo, coloco bordas, clico no formas de pagamento, que é o título, e coloco ali uma cor personalizada. E se você quiser, para facilitar a sua visualização, aqui do lado na linha 4, onde começa o cabeçalho, até o final, a última linha, você pode clicar, segurar e arrastar para baixo. E na divisão de uma linha com a outra, você arrasta um pouquinho para baixo. Não precisa ser muito, tem cuidado, só um pouquinho. Porque assim vai ficar mais fácil de você visualizar essa sua listinha. Então aqui, pessoal, a gente vai conseguir cadastrar todos os bancos e todas as formas de pagamento que a gente tiver. E para deixar a sua planilha ainda mais bonita, algo que eu gosto de fazer é clica aqui em cima no exibir e remove linhas de grade. Porque assim o Excel remove as divisões de linhas e colunas. Então aqui a gente finalizou. Pronto, já conseguimos fazer a primeira parte da planilha, que é onde a gente vai cadastrar os bancos e as formas de pagamento. E depois, com estes bancos cadastrados, já conseguimos utilizá-los nas outras partes da planilha. Vamos lá então no rodapé, clicar no botãozinho de mais para poder adicionar uma nova aba. E essa nova aba eu vou clicar com o botão direito e vou chamar ela de fluxo de caixa. E é aqui, pessoal, onde a gente vai registrar todas as entradas e saídas de dinheiro. E, olha um detalhe interessante. Tá vendo que não tem cabeçalho? Essa planilha realmente está zerada, vazia. Eu não vou fazer tudo de novo, senão vou perder um tempão fazendo isso. Então vou voltar na aba anterior, onde já fizemos o cabeçalho, e eu vou selecionar a linha 1 e linha 2. Clico, seguro e arrasto para baixo. Agora o que eu posso fazer? Eu vou copiar todo esse cabeçalho usando Ctrl C. E depois lá na outra planilha, a gente cola com Ctrl V. Ctrl C, volta na outra planilha, fluxo de caixa, clica na primeira linha, Ctrl V. Pronto. Conseguimos então copiar e colar o cabeçalho. E aqui em listas eu vou trocar e vou escrever fluxo de caixa. Por quê? Porque é aqui onde a gente vai ter o nosso fluxo de caixa, para ficar mais organizado. Agora vamos aproveitar, pessoal, na primeira linha já do Excel, a gente pode escrever as informações que vão ser muito importantes no nosso fluxo de caixa. Como exemplo, a data, para você saber quando que entrou ou que saiu o dinheiro. Depois da data a gente pode ter mês e ano. Essas duas informações vão ajudar muito no relatório. Exemplo, você saber quanto que entrou no mês de janeiro para o banco X. Quanto que entrou no mês de março para o banco Y. Então, mês e ano é muito importante. Depois, outra informação que a gente pode ter é o tipo, para definir o que é entrada ou o que é saída. E vai ter mais colunas, mas vamos finalizar essas primeiras aqui para ficar mais fácil. Assim não perde o raciocínio. Então vamos lá, vou colocar uma data fictícia e faço a mesma coisa, tá bom, pessoal? Coloca aí 1/1/2027. O que isso quer dizer? 1º de janeiro de 2027. Enter. Na divisão de A com B, você pode clicar, segurar e arrastar para a direita, para ficar um pouquinho maior essa coluna. No mês e no ano, vai ser fórmulas que a gente vai usar. Inclusive, você pode selecionar as duas células do mês e ano, página inicial, e pintar com uma corzinha diferente, para você saber que é uma fórmula. Aqui no mês, pessoal, eu vou fazer igual, ó, nossa primeira fórmula, hein? Igual, sempre começa com igual. M, acento, mês. Coloca o acento, hein? Cuidado. Agora, você está vendo que aparece a fórmula mês? Você vai clicar nela 2 vezes. 1, 2. E ao abrir a fórmula, você vai clicar na data. E vai dar um Enter. Automaticamente o Excel vai retornar para você, a partir da data, o mês de referência dessa data. Como é janeiro, é mês 1.
Se fosse outro mês, iria mostrar o outro mês aqui para você, de forma automática. Vou te mostrar. 7/5/2020. Enter. Olha só, mês 5. Então ele atualiza automaticamente. Isso é muito bom, porque sempre que você for colocando novas informações de fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro, o mês e o ano já são atualizados para você. Igual o ano é muito parecido. Ano. Clica 2 vezes, 1, 2, e clica na data e dá Enter. 2020. Mas vamos voltar lá para a data que estávamos usando? 1º de janeiro de 2027. Enter. Pronto, mês e ano. Agora o tipo, pessoal, a gente vai ter duas opções. A gente pode ter uma entrada de dinheiro ou uma saída de dinheiro. Então, professor, mas e a questão de transferência? Estou transferindo dinheiro de um banco para o outro. Sim, a gente também pode fazer essa configuração, transferência, tá bom? Mas não vai ser aqui que a gente vai fazer isso. Então, tipo, pessoal, o que eu vou fazer aqui no tipo? Eu vou clicar aqui em cima em dados, e aqui na direita eu venho em validação de dados, e ao invés de usar qualquer valor, eu vou trocar para lista. E aqui dentro das opções, da fonte, eu vou escrever, primeira opção que eu quero, entrada, ponto e vírgula, saída, cuidado, aqui nesse caso eu estou usando saída sem acento, então eu vou ter que usar sem acento para sempre aqui no Excel. Não posso mais mudar o jeito que eu escrevi. Então, muita atenção, cuidado do jeito que você escreve. Por quê? Porque as informações no Excel têm que bater. Se você escreve saída com acento e depois escreve sem acento, vai dar problema, tá bom? Então, muita atenção nesse detalhe. Entrada, ponto e vírgula, saída. Ok. Agora aqui no tipo eu já consigo selecionar ou entrada ou saída para definir o que está acontecendo. Eu vou deixar como entrada, tá bom? Na divisão de D com E, eu vou clicar, segurar e arrastar para a direita bastante. E eu queria deixar uma cor automática aqui, pessoal. Toda vez que eu tiver uma entrada, eu queria ficar na cor verde e saída na cor vermelha. Para isso, o que eu vou fazer? Eu posso clicar nessa célula aqui do tipo mesmo, na página inicial. Aqui na direita eu venho em formatação condicional, regras de realce das células, e então é igual a. Toda vez que eu tiver o tipo como sendo entrada, tem que estar igualzinho, hein? Se você colocou espacinho no final, aqui tem que ter espacinho, enfim, tudo igual, tá bom? Entrada, entrada. Perfeito. Se não estiver pintando, é porque você está escrevendo alguma coisa diferente. É porque de algum modo você escreveu diferente. Preenchimento eu vou deixar de verde e clicar no OK. Agora sempre, sempre, sempre nessa coluna do tipo, até o infinito, sempre que a gente tiver a entrada vai ficar verde. E a saída? A saída eu quero vermelha, então vamos fazer um teste. Vamos colocar aqui saída, formatação, regras é igual a saída. Não precisa falar cuidado de novo, né? Eu acho que a gente já entendeu da importância de escrever as coisas iguais. E aqui, pessoal, eu vou deixar como vermelho. Ok? Pronto. Então já está funcionando. A entrada é verde, saída é cor vermelha. Então esse comecinho foi finalizado. Só que agora a gente tem que continuar, porque nem só de entrada e saída é que vive o fluxo de caixa. A gente precisa colocar outras informações, como descrição, valor, banco, aqui que vai entrar o banco, forma de pagamento e observação. Observação, pronto. Descrição, digamos que essa entrada, vamos aumentar a descrição, clica, segura e arrasta para a direita. Foi uma venda de produtos que a empresa fez. Enter. No valor de R$ 5.751,42 centavos. Enter. Isso daqui, pessoal, o valor é o quê? No meu caso, é reais do Brasil, dinheiro. Então, preciso formatar essa célula como dinheiro. Para isso, eu vou clicar no valor, página inicial, e vou pegar aqui uma moeda que faz sentido para mim, reais do Brasil. E posso até na divisão de uma coluna com a outra, clicar, segurar e arrastar para a direita um pouquinho para aumentar. Agora, o banco, detalhe importante em banco. Eu preciso colocar aqui qual que é o banco que está recebendo a entrada esse dinheiro aqui. Me diz aí, qual banco que a gente pode usar aqui? O banco que a gente pode usar, ele precisa ser o banco que eu cadastrei anteriormente naquela lista. Eu não posso inventar um banco novo. E outra, para não dar problema também, né? E outra coisa, imagina só eu ter que ficar lembrando de cabeça o nome do banco. Então vamos criar uma lista aqui no Excel com o nome de cada banco que a gente fez. Para isso eu vou clicar nesse banco e vou vir aqui em cima, pessoal, em dados. E então, validação de dados, eu vou trocar. Ao invés de usar qualquer valor, eu coloco lista, aonde a gente já usou anteriormente. Você lembra que a gente fez aqui, ó, o tipo, através de uma lista do Excel? Pois é, aqui é a mesma coisa, mas eu não vou escrever banco a banco de novo.
Eu vou usar aquela lista que a gente já fez. Então você vai clicar nessa setinha para cima, vai voltar lá na primeira aba do Excel e vai selecionar, clica, segura e arrasta toda essa lista de banco que você fez, sim, inclusive as células vazias. Porque assim no futuro você consegue cadastrá-las. Setinha para baixo, ok, e já está funcionando, olha que legal. Clicou aqui no banco, você já consegue escolher um banco que você quer usar. E se você cadastrar um novo banco lá na outra lista, ele já vai aparecer para você. Por quê? Porque a gente selecionou aquele intervalo a mais, aquele intervalo extra com novas células vazias. Justamente serve para isso. Eu vou usar o banco AA. E agora a forma de pagamento, pessoal. A gente pode fazer a mesma coisa. Vamos aqui em dados, validação de dados. Qualquer valor troca para a lista, setinha para cima, volta lá na primeira aba do Excel e vamos selecionar todas as formas de pagamento. Clica, segura e arrasta até o final. Setinha para baixo, clica no OK e pronto. Agora, quando você escolhe a forma de pagamento aqui, Pix, dinheiro, boleto, fica bem mais fácil. Você só clica na setinha para baixo e já escolhe o que faz sentido. Exemplo, dinheiro. E a observação, você pode escrever alguma coisa que faz sentido, alguma coisa importante, algum detalhe extra, né? Extra. Extra ou extra, hein? Me diz aí nos comentários, se você está vendo o vídeo até aqui. É extra ou extra? Bom, enfim, vamos voltar aqui para o vídeo. Agora, pessoal, já finalizou a nossa tabela? A princípio, sim, mas ainda tem alguns ajustezinhos que a gente pode fazer para deixar melhor. E que eu gosto muito de fazer e sempre uso. Que é formatar como tabela. Sim, tabela é uma ferramenta do Excel. E isso que a gente fez não é a ferramenta tabela. Pelo dicionário, poderia sim ser uma tabela, né? Está estruturado por linhas e colunas, enfim. Mas no Excel não é tabela. Como que é uma tabela no Excel? Você vai fazer o seguinte. Você vai selecionar todo o cabeçalho, data, mês, ano e a linha de baixo, que a gente preencheu juntos. Bom, então selecionou linha 1 e linha 2. Agora aqui em cima, pessoal, no inserir, você vai em tabela. Cuidado, porque você tem que deixar marcado esta opção aqui. Sim, minha tabela tem cabeçalhos, data, mês, ano, etc. Clica no OK. Pronto. Então já temos uma tabela no Excel. A tabela é muito importante porque vai nos ajudar muito e eu vou te mostrar o porquê. Mas não acabou ainda. Vamos aqui agora no design da tabela e você vai escolher um design que você gosta. Qualquer cor, qualquer design, é você que manda. Aqui no meu caso, pessoal, deixa eu pegar aqui um design. Deixa eu pensar. Tem muita opção, né? Fico até confuso. Bom, acho que eu vou pegar esse... Pode ser esse azulzinho aqui, ó. Só que esse mês e ano eu vou fazer uma pequena alteração nele. Eu vou selecionar os dois. Página inicial e vou pintar num cinzinha. Pronto, porque tem fórmula aqui dentro, lembra? Mês e ano é fórmula. Então a gente não pode mexer com isso. Além disso, vamos selecionar toda a tabela de novo. E aqui em cima, pessoal, na página inicial, vamos centralizar essas informações. E se você quiser, você pode clicar aqui na borda e colocar todas as bordas. Para ficar mais marcadinho, onde começa e termina cada célula. Acabou, é isso, já está funcionando. Vamos fazer mais um teste? Fica comigo, faz esse teste. É muito importante. Na próxima linha vazia, é assim que você insere informações. Não é para você vir aqui no final, lá no meio do Excel, não é para você fazer isso. Você vai sempre na última linha vazia, tá bom? No caso, logo abaixo da tabela. E vai começar com a data. Então, insere uma data qualquer. Exemplo, dia 1 do... Pode ser 2, né? Desculpa, vamos colocar 2. 2, que é dia 2 de janeiro de 2027. Enter. Beleza, já retornou certinho o mês e o ano. Por isso que é importante a tabela, tá vendo? Sempre que a gente coloca novas informações, ela já puxa para baixo tudo que a gente fez. Por isso que eu gosto e falei que a tabela é muito boa de se utilizar no Excel. Tipo, vou colocar agora uma saída. Veja que a listinha já está aqui também. A gente não precisou fazer tudo de novo. Mais um ponto positivo para a tabela, pessoal. Por isso que eu falo. Então, saiu o dinheiro. Saiu o dinheiro por quê? Porque digamos que eu tenha pago aqui boleto do fornecedor. Enter. E o valor foi R$ 990. E de qual banco que eu fiz esse pagamento? Saiu de qual banco? Posso escolher o banco por aqui, já está funcionando. Vou colocar banco AA também. E eu paguei via boleto. E observação posso colocar. Compra de mercadoria. Enter. É isso aí, pessoal. Então aqui já está funcionando nosso fluxo de caixa. A gente já pode registrar tudo que entra e sai de cada banco da nossa empresa. Agora vamos lá no rodapé do Excel de novo, porque está na hora de fazer a aba de transferências. Mas como assim, professor? Transferência? O que isso quer dizer?
Quer dizer o seguinte, pessoal, aqui no fluxo de caixa você registra entrada de dinheiro e saída de dinheiro. Mas, e se acontecer a seguinte situação? Não é bem uma entrada nem uma saída, porém, é uma transferência. Você tem o banco A e você tem o banco D. E está saindo dinheiro do banco A e indo para o banco D. Ou seja, você está transferindo o dinheiro de um banco para o outro. Nesse caso, o que acaba acontecendo? Você está tirando o dinheiro do banco A, então ele está ficando negativo, e você está colocando no banco D. Então ele está recebendo positivo dinheiro. Sai de um banco e entra no outro. Para isso, eu acho interessante adicionar uma nova aba. Faz comigo, clica no botãozinho de mais, coloca uma nova aba, botão direito, renomear, vamos chamar de transferências. Sim, eu sei que tem acento, pessoal, mas vou deixar tudo sem acento. Enter. O que eu vou fazer aqui nas transferências? Primeira coisa, vamos voltar no fluxo de caixa, copiar o cabeçalho. Pega a primeira e a segunda linha, a gente já fez isso, né? Já aprendemos. Ctrl C, vai na segunda aba, clica na primeira linha, Ctrl V. Pronto. Só que aqui vamos mudar o nome, né? Transferências. Enter. Primeira coisa que é importante de uma transferência é você saber a data que aconteceu a transferência. E depois vamos colocar tipo. Como assim tipo? O tipo, pessoal, sempre vai ser igual à transferência. Mas eu gosto de deixar aqui só para você não esquecer e também nem eu esquecer no dia a dia, na nossa correria. Tá lá preenchendo a planilha de forma rápida, acaba esquecendo, você preenche a transferência no fluxo de caixa. Aí deu errado. Você preenche o fluxo de caixa na transferência, deu errado. Então cuidado. Por isso que eu gosto de deixar aqui o tipo, você vai entender quando a gente finalizar as transferências. Data, tipo, e agora de banco para banco. Ou seja, sai do banco tal, entra no banco tal. Você pode até escrever sai de, entra em, enfim. Mas de e para, tá bom? Vou colocar valor e observação. Enter. Vamos lá fazer uma simulação aqui. No dia 1/1 de 2027, Enter. Vou aumentar um pouco essa coluna. Aumenta a coluna B. Eu fiz o que? Uma transferência. Sempre vai ser transferência, pessoal. Só tem transferência aqui. Mas, de novo, eu gosto de colocar para eu ter certeza que eu estou fazendo uma transferência. Então, eu vou clicar aqui em cima nos dados, validação de dados, qualquer valor lista, e vou escrever a única possibilidade. Transferência. Tem acento? Não, não tem. Por quê? Porque eu não estou colocando. Se você quiser, você coloca, tá bom? Enter. Vou trocar o tipo para transferência. Sempre vai ser transferência, mas é bom que eu vejo o que eu estou fazendo. E vamos colocar uma corzinha aqui também para ficar bonito, né? Página inicial. Vamos aqui na direita, formatação condicional. Regras é igual a. Toda vez que eu tiver transferência, tem acento? Não, não tem, né? Por quê? Porque eu escrevi sem. Se você usa acento, coloca acento, né, pessoal? Lembrando. O que você escreve aqui tem que estar igual ao que foi escrito aqui embaixo. Mesma coisa. Não quero verde, não quero amarelo, não quero vermelho. Eu quero formato personalizado. Por quê? Porque eu mesmo quero criar a minha própria cor aqui no Excel. Então já aproveito e venho aqui em cima, ó, e seleciono borda. Não, desculpa, preenchimento. Preenchimento. E eu vou pegar aqui um azulzinho. E fonte, cor. Vou pegar um roxo. Ok? E ok. Bom, eu mesmo fiz então a cor personalizada para minha transferência. Fica na cor roxa com azul. De banco e para banco. Estes dois vão ter que ser uma lista para a gente selecionar os bancos. Então vou selecionar essas duas células, banco, banco, venho em dados e vamos de novo pegar aquela lista que fizemos. Validação de dados, eu troco de qualquer valor para lista, clico na setinha para cima, volto na primeira aba do Excel, listas, e seleciono todos os bancos aqui que eu tenho. Clico na setinha para baixo e clico no OK. Deixa eu aumentar essas duas colunas aqui. Vamos lá então. Então digamos que eu tenha feito uma transferência do banco A para o banco D, no valor de R$1.000. É dinheiro? É. Então vou colocar o valor em dinheiro, em moeda. E até aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. E na observação eu posso escrever alguma coisa que faz sentido. Por que eu fiz essa transferência de dinheiro? Observação é opcional, lembrando, né? Mas aqui no meu caso eu vou colocar para equilibrar os caixas. E vamos também selecionar toda essa tabelinha, página inicial, vamos centralizar tudo e inserir uma tabela, né? Porque no momento não é tabela ainda. Tabela, sim, minha tabela tem cabeçalhos, marca essa opção e clica no OK. E aproveita aqui em cima, design, pega um design que você queira utilizar.
Neste caso, transferência, eu acho que eu vou deixar um design mais cinza. Vou pegar aqui um cinza qualquer. O cabeçalho também ficou muito cinza, né? Então eu vou selecionar todo o cabeçalho. Página inicial, pego na caixinha de cores. Coloco um azulzão escuro, fundo branco. D para... Acho que desse D banco eu vou colocar vermelho, porque tá saindo, né? E para banco eu coloco um verde, ó. Dá até para aumentar mais um pouco. Assim dá uma ênfase. É isso aí, pessoal. Ficou bom, gostei e funciona. Isso que é importante. Mas vamos fazer mais um teste aqui, ó, na nova linha. Igual a gente fez antes. Agora, dia 2/1 de 2027. Enter. Eu vou fazer uma nova transferência, ó. Que legal, tá certinho. Agora do banco D para o banco A. Ele devolveu, digamos, parte da transferência, né? Devolveu R$100. Retorno de transferência. 1 de 10. Enfim, ó que legal. A gente vai fazendo observações, vai anotando, fica tudo bonitinho, tudo organizado, pessoal. Assim a gente não se perde, tem um controle bem preciso aqui no Excel. Tá quase tudo finalizado agora, já tá pronto, na verdade. Listas, fluxo de caixa e transferências. O que falta a gente fazer? Sabe o que falta? Fazer um relatório, uma análise. Porque se eu te perguntar quanto que você tem de saldo no banco A, você vai saber responder? De cabeça é difícil. Eu falo por mim, é difícil saber todos os números de cabeça. Então, o que a gente pode fazer? Criar uma aba nova aqui no final, com o intuito de ter um resumo. Resumo, é só isso. Você seleciona o banco que você quer ver e automaticamente esse resumo te mostra tudo que entrou nesse banco, tudo que saiu, transferências que foram feitas e o saldo final, no final das contas, tá bom? Vamos fazer isso então? Clica nesse botãozinho aqui de baixo, botão direito, renomear, e vamos chamar ele de relatório visual. Enter. Volta numa aba qualquer, copia aqui o cabeçalho, volta no relatório, cola e vamos chamar de relatório visual. Enter. Nesse relatório visual, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte. Podemos ter várias possibilidades de filtro. 2026, 2027, 2028, banco A, banco B, banco C. Então vou usar aqui duas possibilidades que vão ser muito úteis para a gente fazer esses filtros. A primeira possibilidade vai ser ano e banco, que a gente vai ter que selecionar, tá bom? Vou pegar ano e banco, coloco aqui na página inicial uma corzinha mais escura, fundo branco. Ano eu posso digitar o ano que eu quiser, exemplo 2027, porque é o que eu vou usar de informação. E banco, a gente pode clicar em dados, validação de dados, qualquer valor troca para lista, setinha para cima. Vem aqui nas listas e seleciona todos os bancos que cadastramos. Setinha para baixo e ok. Assim fica mais fácil de clicar e selecionar. Se eu selecionar o banco AA de 2027, eu quero ver tudo referente a esse banco em 2027. Vou selecionar tudo aqui que eu fiz, página inicial, vamos colocar umas bordas. Banco e 2027 a gente pode até colocar uma corzinha diferente, ó, para ficar bem legal. E acredito que aqui dê até para aumentar um pouco o tamanho da fonte, hein, pessoal? Vamos lá aumentar um pouco o tamanho dessa coluna, dá para alinhar para a direita. E 2027 banco a gente alinha para a esquerda. Pronto, eu acho que gostei bastante desse layout. Aqui o que eu vou fazer, logo aqui embaixo, eu vou colocar as informações que eu acho que são muito importantes. Como, por exemplo, ter o mês. E aí a gente vai ter os meses, de janeiro a dezembro. Então é 1, 2, 3, 4, até o número 12, certo? Sim, pessoal, eu sei, claro que eu sei. Que se você escreve 1, 2, 3, clica no cantinho e arrasta para baixo, o Excel já faz a sequência para você. Mas enquanto eu estava falando, eu fui digitando, por isso. O que eu quero saber em cada um desses meses? Eu gostaria de saber tudo que entrou, tudo que saiu para o banco selecionado. E depois tem a questão da transferência. Transferência de saída, transferência de entrada e o saldo final. A gente pode pensar como ajustar isso, tá bom? Vamos por enquanto manter essas informações, depois a gente acrescenta as demais. Vou selecionar tudo que eu fiz. Página inicial, vamos colocar algumas bordas. Seleciona todo mês, vamos centralizar, clica no mês, coloca uma corzinha mais escura, com uma letra mais clara. E entrada, pessoal, daqui a pouco a gente ajusta o layout. Vamos lá fazer como que eu vou fazer para que o Excel entender que eu quero a soma de tudo que entrou no banco AA em 2027 para o mês 1. Olha só o tanto de coisa que a gente tem que fazer. Eu tenho que somar tudo? Não, eu não vou somar tudo. Eu vou somar apenas o banco A em 2027, no mês 1,
o que entrou. Opa, então aqui, ó, 3, 4, ó, 4 coisas que a gente tem que considerar. Só a entrada, só banco A, só 2027, só mês de janeiro. Será que é fácil de fazer isso? Eu acredito que sim. Vamos lá, gente. Passo a passo, vamos fazer. Igual, soma Cs. Essa fórmula que você vai usar. É uma fórmula no Excel que nos ajuda a somar só o que a gente precisa. E nesse caso é exatamente isso que eu quero. Eu quero somar tudo? Não. Eu quero somar só o quê? Só o banco A. Só 2027, só o mês 1, só o que é entrada. Eu não quero somar saída, etc. Então é por isso que a gente vai fazer essa soma com critério. Soma Cs. Soma se o banco for A. Soma se for 2027. Clica 2 vezes nessa soma C. 1, 2. Intervalo de soma. Eu volto na planilha de fluxo de caixa. Intervalo de soma é a primeira coisa que está pedindo. Eu quero somar os valores, pessoal. Então o que você pode fazer? Seleciona todos os valores. De modo que a sua fórmula te mostre algo mais ou menos assim, ó. Nome da tabela, entre colchetes, valor, que é o nome da coluna. Tem que ficar uma estrutura bem parecida com essa. Ponto e vírgula. Vamos clicar nessa barrinha de fórmulas porque fica mais fácil. Intervalo do critério 1. O que é isso? Novamente, eu quero somar tudo que está aqui dentro dos valores. Eu posso somar esses dois? Não, não posso. Porque senão vai misturar a entrada com saída. Vai misturar banco, vai misturar mês, vai misturar ano. Então tem que somar só o que eu quero. Então é justamente isso que a gente vai fazer nesse intervalo do critério. Intervalo do critério. Vamos começar com o seguinte. Tipo. Clica e arrasta para selecionar o tipo. Ponto e vírgula. Critério. Agora, dentro desse tipo, entrada ou saída, eu quero tanto a entrada quanto a saída? Não. Eu só quero entrada. Então, aqui no critério, eu vou colocar, abre aspas, entrada, fecho aspas. De novo, pessoal, importante. Do jeito que você escreveu a entrada, tem que bater com o jeito que você colocou no tipo. Tem que ser a mesma coisa. Do jeito que eu fiz a fórmula até agora, o Excel ele vai somar para mim só o que é entrada. Mas ainda não acabou, porque não é só isso. Ainda tem que ver o banco, tem que ver o ano, o mês. Então vamos continuar. Ponto e vírgula. Intervalo do critério 2. Tanto faz a ordem que a gente vai usar. Mês, ano, banco, tudo certo? Intervalo do critério 2. Vamos lá, então, com o banco. Clico no banco, seleciono, ponto e vírgula. Quero todos os bancos? Não, quero só o banco que eu especifiquei lá na outra aba. Então vamos voltar lá na outra aba. E clicar nessa célula aqui, ó, do banco, onde eu escrevi. Muito importante agora, pessoal. Já selecionou a célula do banco. Só que além disso, eu vou apertar aqui no meu teclado a tecla F4. Por quê? Porque eu quero travar o banco. Como assim travar o banco, professor? Não entendi. Depois eu te explico com detalhes, tá bom? Confia. Aperta o F4. Vai adicionar o símbolo de dólar antes e depois da letra e do número. Ou seja, travou coluna e linha. Vou te explicar. Só espera um pouquinho. Ponto e vírgula. Intervalo do critério 3. Volta lá na outra planilha de fluxo de caixa. Agora eu quero usar o ano como critério. Seleciono o ano. Ponto e vírgula. Volta no relatório visual e clica no ano. Ou seja, só vai somar o ano quando o ano que estiver lá no fluxo de caixa bater com o ano que a gente selecionou aqui. Ponto e vírgula. Além disso, fluxo de caixa eu também quero considerar o mês. Quero somar todos os meses? Janeiro, fevereiro, março, abril? Não. Na primeira linha é só janeiro. Então, ponto e vírgula. A gente vem aqui e seleciona só a primeira linha. Enter. Beleza, pessoal. Aqui já está funcionando. R$ 5.751,42. Isso foi o total de entradas para o banco AA em 2027. Vamos até fazer mais um teste e ver se a fórmula funciona? Vamos voltar no fluxo de caixa? E vamos adicionar mais uma entrada, digamos que no dia 3/1 de 2027. Teve uma entrada porque teve um recebimento de fornecedor de 1.200. Vou colocar um valor mais alto, né? Lá tá 5.000, então vamos colocar 9.000 aqui, vai ficar bem alto. Do banco B. Vamos colocar isso diferente, ó, banco B. Recebeu em débito e vou deixar sem nada na observação. Então o banco B, agora ele deve ter uma entrada lá também. Vamos verificar. Relatório, vamos trocar o banco A por banco B. E opa, olha, 9.000. Se colocar o banco DD, 0, não tem nada, tá certo. E o banco A, 5.000. É isso aí, certinho, pessoal. Agora deixa eu te explicar o porquê que eu usei o F4 anteriormente. O F4 serve para travar células. Exemplo.
Aqui a gente selecionou esta célula aqui do banco, o ano e também o mês. E tudo isso está sendo usado dentro dessa formulinha que a gente fez aqui, ó. Beleza, mas por que eu travei a célula? Porque quando eu arrasto, pessoal, uma fórmula para baixo, olha o que acontece. Vou clicar nessa fórmula que a gente fez, até porque não tem condições de eu ficar fazendo isso linha por linha, vai demorar muito. Então eu clico no cantinho e arrasto para baixo. Olha o que vai acontecer. Quando eu arrasto uma fórmula para baixo, vou abrir essa primeira fórmula que a gente fez. Clica 2 vezes nela. 1, 2. Olha o que ela está usando. Ano, banco e mês. Agora vamos lá no final. 1, 2. O que aconteceu? O que ela está usando? Mês, essa célula aqui e o banco. O que aconteceu quando a gente arrasta uma célula para baixo? As referências que a gente selecionou também são arrastadas para baixo. Então, por isso que é importante travar essa referência. Eu travei a tabela lá do fluxo de caixa? Não, não travei. Por quê, pessoal? Porque quando você usa a referência da tabela inteira, igual a gente usou aqui, ó, tabela 1, valor, isso não muda. Não precisa travar isso daqui, tá bom? A gente só trava quando é célula solta. E justamente precisou travar. Olha, o banco está certo, ele ficou aqui em cima. Por quê? Porque a gente travou o banco com F4, ou com cifrão, símbolo de dólar. A mesma coisa deveria ter acontecido para o ano. O ano, ao invés dele ficar lá em cima, ele foi descendo aqui para baixo. Então a gente tem que ajustar isso daqui. E o mês? O mês estava lá em cima e desceu para baixo. Não, mas está certo. O mês realmente ele desce. Mês 1, mês 2, mês 3, ele está certinho, então ele fica flexível. Vamos lá, na primeira fórmula, 1, 2. 2027 a gente tem que arrumar. E 2027 é a célula C4. Vamos achar aqui o C4. C4. Seleciona aqui o C4, clica no meio dele que já tá bom. F4. Pronto, ó, travou tudo. Enter. Vamos descer a fórmula de novo. E é isso aí, agora tá certinho. Para fazer saída, pessoal, a gente podia fazer a mesma coisa. Soma Cs, tudo que é saída, tudo que é mês 1, tudo que é banco A, tudo que é 2027. Dá para fazer tudo de novo, mas não precisa. Por quê? É muito mais fácil eu copiar e colar essa fórmula e trocar aonde aparece entrada por saída. Então, muita atenção. Vamos lá clicar 2 vezes dentro da entrada. 1, 2. Seleciona tudo. Sim, até o igual. Seleciona tudo. Clica e arrasta desde o começo até o final. Dá um Ctrl C. Pronto. Dá um ESC, né, para sair da célula. Clica aqui na saída. 1, 2, para abrir. Ctrl V. Só que agora, ao invés de usar a entrada, você seleciona e escreve saída. Você escreveu saída com acento? Se sim, você tem que escrever do jeito que você está usando, tá, pessoal? Cuidado, muita atenção com isso. Enter. Pronto. Saída 999. Agora eu posso clicar no cantinho e arrastar para baixo, selecionar tudo que é dinheiro, entrada e saída, e colocar como moeda. E aproveitar e aumentar um pouquinho nessas duas colunas. Selecionar a entrada, colocar uma corzinha verde. Saída, uma corzinha vermelha. Trocar a cor ali para uma cor mais clara. Posso selecionar tudo agora e centralizar as informações. O mês, posso selecionar e colocar um cinzinha. E basicamente é isso, pessoal. Então aqui a gente consegue ver entrada e saída. O que mais que dá para a gente fazer aqui? Daria para conferir outras coisas. Transferência recebida, transferência doada, ou transferência de entrada, transferência de saída e saldo. Lembrando que o saldo de um banco, ele é tudo que entra e tudo que sai, a diferença dessas duas coisas. Então, eu acredito que a transferência também seja importante considerar nessa equação. Então, o que eu vou colocar nesse caso aqui? Eu vou considerar transferência de entrada e transf de saída. Além disso, o saldo final. Transferência de entrada pode ser um verdinho, enfim, a gente vai ajustando as cores, né? Mas como que a gente vai fazer? Agora vamos usar a aba de transferências. Vamos começar com o igual, soma Cs, clica 2 vezes, 1, 2 para selecionar, e intervalo de soma. É o que eu quero somar e está aqui nas transferências. Eu quero somar, pessoal, todo o valor. Ponto e vírgula. Vamos clicar agora aqui na barrinha de fórmulas, ó. E é muito importante, novamente, o intervalo que você selecionou ficar mais ou menos com essa estrutura. Nome da tabela, entre colchetes, valor. Agora, o primeiro critério que eu vou usar aqui, neste caso, eu vou considerar o que está entrando. E quando está entrando um dinheiro, o que eu vou usar? Eu vou usar aqui o banco, vou selecionar o banco, clico e arrasto, ó, selecionar o banco, ponto e vírgula. Toda vez que este banco aqui ele for igual
ao banco que eu selecionei aqui, é porque ele está recebendo este dinheiro. E vamos apertar também, pessoal, o F4 para travar essa célula. Vamos dar um Enter. Daqui a pouquinho a gente continua a fórmula. Mas por quê? Como assim, professor? Daqui a pouco a gente continua. Se você reparar aqui na transferência, eu não coloquei mês e ano. Professor errou. Esqueci de colocar mesmo, acontece. Mas vamos fazer isso agora. É bom que a gente aprende a editar uma tabela que já está rodando. Mas isso não foi combinado não, tá, pessoal? Eu realmente esqueci de colocar. Vamos fazer isso agora, então. Eu vou clicar aqui na coluna B para selecionar tudo. Botão direito, inserir. Vou fazer isso mais uma vez, botão direito, inserir. O Excel colocou duas novas colunas aqui para mim. E eu vou usar essas duas colunas para retornar o mês e o ano da data, igual a gente fez antes. Vou até aproveitar e selecionar essas células, colocar um cinzinha mais escuro. E não quero uma data, eu quero um número, mês e ano, né? Então vou trocar isso aqui para geral. E na primeira coluna eu vou escrever mês e na segunda ano. Dá até para diminuir, se você quiser, pessoal, o tamanho dessas duas colunas, não precisa ser tão grande assim. O mês a gente aprendeu, igual mês. Clica duas vezes e seleciona a data, Enter. E o ano a gente também já aprendeu, igual ano, clica duas vezes e seleciona a data, Enter. Pronto. Agora a gente já tem mês e ano, que dá para usar lá no nosso relatório. Olha a importância, né, do mês e do ano. Agora vamos continuar a nossa fórmula de transferência de entrada. Já retornou R$100 de qualquer forma, né? Vamos lá, clica duas vezes, 1, 2. Lá no final, deleta o último parênteses. Ponto e vírgula, vamos continuar. Agora, no intervalo, eu vou, na transferência, selecionar todo o ano. Essas duas células, ponto e vírgula, volto no relatório e seleciono o ano que eu tenho aqui em cima, 2027, trava com F4. Ponto e vírgula. Volta na transferência, seleciono o mês, ponto e vírgula, volta no relatório e seleciono o mês 1 aqui do lado. Enter. Beleza, pessoal. Vamos aproveitar e já colocar isso aqui em dinheiro, clicar no cantinho e arrastar para baixo. Pronto. Transferência de entrada já está funcionando, então será que é isso mesmo? O banco A recebeu R$100 a mais? Recebeu nessa transferência? Vamos ver. Transferências. Cadê? Aqui, ó. Isso mesmo. Ó, o banco A recebeu R$100, é isso. O banco D deu para o banco A R$100. Perfeito. D para. É isso aí. Mas agora tem um detalhe, a gente tem que fazer a transferência de saída. Eu acho, vai ter que mudar as colunas, então eu acho mais fácil fazer do zero. Rapidinho a gente faz igual soma Cs, clica duas vezes, 1, 2, intervalo de soma, é o que eu quero somar, que está aqui na transferência, valor, ponto e vírgula. Quero somar todos os valores? Não, quero somar só quando o D banco, ponto e vírgula, for igual ao banco que eu selecionei aqui. F4 para travar, hein, pessoal, cuidado, não esquece. Ponto e vírgula. Agora, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui nas transferências e vou selecionar o ano. Ponto e vírgula. Volto no relatório e clico no ano aqui em cima e travo a célula F4. Ponto e vírgula. Volto nas transferências, mês, ponto e vírgula. Volto no relatório e clico no mês. Pronto. Configuramos tudo certinho, então. Banco, ano, mês, Enter. Beleza, R$1.000, é isso mesmo. Porque o banco A ele deu R$1.000. Aqui, ó. O banco A, ele deu R$1.000 para o banco D. Então saiu R$1.000 do banco A via transferência, isso mesmo. Vamos colocar em dinheiro, clicar no cantinho, arrastar para baixo. E o saldo, como é que vai funcionar? O saldo pode ser que você tenha uma diferente opinião da minha, mas eu vou fazer o seguinte, igual saldo de entrada mais transferência de entrada, menos saída, menos transferência de saída. Enter. É a diferença de tudo. Clico no saldo, arrasto para baixo. Seleciono tudo agora, pessoal, essas transferências e saldo. Vamos alinhar, colocar bordas. A gente pode agora aumentar tudo para ficar num tamanho bem parecido. Transferência de entrada. Vou colocar um verdinho com uma cor mais suave. Porque de certo modo é uma entrada, mas é uma entrada um pouquinho diferenciada, você concorda? Então para não ficar muito igual, né? Agora o saldo, eu coloco um azulzinho com a fonte branca. É isso aí. Então a gente conseguiu fazer, pessoal, várias informações muito legais, um relatório bem interessante, visual, de entradas e saídas. E para fechar com chave de ouro, aqui no final a gente pode fazer um total, que vai totalizar igual a soma, clica duas vezes, 1, 2, de tudo que tem na entrada. Enter. Mas tudo que tem na saída e todas as outras colunas. Então a gente clica no cantinho, arrasta para a direita, vamos selecionar tudo, centralizar,
Podemos até colocar aqui uma corzinha mais cinza, bordas, enfim, para ficar algo mais bonitão, ó, total. E o que dá para fazer? Dá para a gente colocar alguns gráficos para fazer comparações de transferência, de saída versus entrada versus saída, saldo e etc. O que eu pensei aqui é o seguinte, eu vou selecionar já direto entrada e saída até o fim. Não, o total não seleciona, hein, pessoal? Porque não precisa. Selecionei entrada e saída e também eu vou selecionar aqui esse saldo, ó. Clico e arrasto até o final. Ah, professor, como é que você fez isso para selecionar essas colunas separadas? Faça da seguinte maneira. Entrada e saída, clique e seleciona. Agora no seu teclado você vai apertar o botão Ctrl. E aí você seleciona o saldo, clique e arrasta até o final. Pronto. Agora você conseguiu selecionar colunas separadas de forma de uma vez só. Vou inserir um gráfico de colunas. E neste gráfico de colunas eu já consigo ver tudo que entrou, tudo que saiu e o saldo. Vamos só fazer uns ajustes de cores para deixar mais bonito, né? Minha ideia é o seguinte. Clica no gráfico, arrasta ele aqui para cima, puxa ele lá para o lado para ficar maior. Isso. Puxa ele um pouquinho aqui para baixo também, para ter mais espaço. E estes valores da esquerda, vamos dar uma resumida nele, tirar as casas decimais. 0,00, botão direito, formatar eixo. Aqui na direita eu vou em número. Vou trocar para número, tá, pessoal? E deixar com 0 casas decimais. Porque fica mais resumido, ó. Isso aqui é dinheiro, eu sei, não tem problema. Inclusive no título, eu posso clicar mais uma vez e escrever. Entradas, saídas e saldo. Entre parênteses, eu coloco reais do Brasil para saber, ó, que isso daqui é dinheiro. Agora a coluna azul, posso clicar com o botão direito nela, formatar série de dados, caixinha de cores, preenchimento e colocar uma corzinha verde. Para ficar condizente com o que entrou. E aqui na última opção do Excel, opções de série, largura eu posso diminuir. Por quê? Porque assim as barrinhas ficam mais grossinhas. E sobreposição, pessoal, vamos deixar isso aqui em 0. Porque fica mais uma barrinha mais pertinha da outra. E alguma coisa, um detalhe que eu gosto muito de fazer é separar janeiro, fevereiro, março por essas linhas que ficam na vertical. Então eu venho aqui no design do gráfico, adicionar elemento, venho em linhas de grade, vertical principal. Olha só, fica bem bonitinho, bem organizadinho o nosso gráfico. O vermelhinho é a saída, então eu clico nela, clico na caixinha de cor e troco a cor para um laranja um pouquinho mais forte. E o cinzinho é o saldo, vou colocar um azulzinho. Pronto. Assim eu já consigo ver, ó, mês a mês, quanto entrou, saiu e o saldo. Dá pra gente fazer outros tipos de análises também, tá, pessoal? Dá pra gente fazer um gráfico de pizza, gráfico de rosca, gráfico de linha, para analisar outras coisas, entradas, transferências, de diferença de proporção do que entrou pelo que saiu em porcentagem. Provavelmente você viu isso lá no começo do vídeo. Eu não vou mostrar isso aqui agora, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, tá, pessoal? Senão vai ficar realmente muito longo. Porém, tem outros vídeos que eu já fiz, pesquisa aí. Tabela dinâmica, excelente, João. Dashboard, excelente, João. Que é o mesmo princípio, tá bom? Você vai aprender muita coisa e aí você vai conseguir fazer também. Deixa eu fechar essa parte da direita. Eu vou puxar o gráfico um pouquinho mais aqui para dentro. E o que eu vou fazer para finalizar? Exibir, linhas de grade não quero ver, para ficar um visual mais enxuto. E o legal é quando eu trocar aqui o banco, colocar um banco qualquer, automaticamente tudo é atualizado para mim. Então já está funcionando, tá, pessoal? Agora o que você vai fazer? Você vai usar a planilha, você vai acrescentar informações, colocar valores. E é isso. Espero que esse vídeo possa realmente te ajudar bastante. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Então eu te vejo amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.